Todos são muito bem-vindos aqui hoje à noite. Você que está aqui é a primeira vez, nós estamos vindo de uma série com o nome Você Não Manda em Mim. Na semana passada, nós tivemos a primeira mensagem explicando para nós, através das Escrituras, através dos ensinamentos de Jesus, de onde que vêm os sentimentos e quando eles saem. Se nós não controlarmos, se nós não tivermos o domínio sobre esses sentimentos, eles que acabam dominando a nossa vida. E nós vimos aqui o fruto que isso pode acontecer, né? Que pode gerar de machucar pessoas, machucar nossos relacionamentos ao redor de nós. E hoje nós vamos falar sobre um desses sentimentos, que quando esse sentimento nos domina e começa a mandar em nós, como se fosse um chefe, produz muitos machucados, muitos problemas de relacionamento. E esse sentimento é a raiva. Até raiva, só de pensar. Veja se você já não passou por uma situação parecida como essa. Já passou por algo parecido assim? Uma vez lá em casa, eu tive a aventura de comprar um ventilador de teto. E eu falei para a Rosângela, eu vou instalar. E ela disse para mim, tem certeza, querido? Eu falei, eu sei, eu sou técnico, eu vou instalar. E eu comecei a fazer aquela instalação, e sobrava um parafuso aqui, sobrava um parafuso ali, eu não conseguia, e sempre ela vinha na porta e falava, querido, tá conseguindo? Quando ela falava aquilo, subia, parecia que estava fervilhando dentro de mim um sentimento. E eu falava, querida, calma, eu vou conseguir. Continuava lá trabalhando com esse ventilador e não conseguia colocar em ordem. E ela vinha, querido, não é melhor chamar um técnico? Técnico sou eu, vou terminar isso aqui. Fiquei o dia inteiro, montei o ventilador. Está funcionando até hoje lá em casa. Faz um monte de barulho, esquisito, mas está funcionando. Mas é assim, né? A raiva é um sentimento que aparece para nós em diversas circunstâncias. Você provavelmente já sentiu raiva no trânsito, quando alguém te fecha, não é? Você está lá dirigindo na sua pista e alguém vem, entra na sua frente sem pedir licença e sobe aquele frescor de baixo para cima, não é? Ou quando você o motoqueiro vem e você já está na radial, eu venho sempre lá na radial, e você já está encostado ali na guia, e aí vem o motoqueiro e faz assim, ó. Ou se você é um motoqueiro, vou ficar agora fazendo partido de quem tem carro, né? Se você é um motoqueiro, e aí o carro entra na faixa e te fecha, sem dar seta. Aí aquele sentimento de raiva sobe. Ou para você que é adolescente, e a sua mãe fala para você não fazer tal coisa. Menino, vai estudar. Né? Menina, acorda cedo. Você quer acordar 11 horas da manhã, acorda cedo para ir para a escola. Não é? O seu pai, sua mãe fala para você fazer as coisas que você não quer. E surge aquele sentimento de raiva. Ou, quando a sua esposa pega no teu pé, ou fala com você algo, pede uma ajuda para você, e você não está querendo fazer naquele momento. E sobe aquele sentimento de raiva às vezes. Ou quando o seu marido não te atende, numa situação que você está pedindo para ele te ajudar, ou para ele te dar atenção, aquele sentimento de raiva surge também.
Ou quando você vai para uma festa e coloca aquela roupa bonita e de repente passa aquele carro na poça d'água e dá aquele banho em você, prestes a ir para a festa. Já aconteceu com você alguma vez? Sabe, os psicólogos, os estudantes de comportamento, eles costumam definir que a raiva, ela é resultado de uma frustração. Você queria algo, você não conseguiu aquele algo. Você colocou uma expectativa e você não teve aquela expectativa. Por exemplo, essas coisas que eu estou te falando agora, você colocou a expectativa na sua esposa, para que ela desse atenção para você, ou para que ela te servisse em alguma área, e ela não fez aquilo que você queria. E aí o sentimento de raiva vem. Então é sempre uma expectativa, uma frustração de uma expectativa. Você esperava que teu pai ou tua mãe deixasse você dormir mais tarde no sábado, e ele te acorda cedinho para você sair, para você ajudar nas tarefas de casa. Você não queria fazer aquilo, né? E aí o sentimento de raiva vem. Geralmente, então, os estudiosos de comportamento, eles dizem que a raiva vem de uma frustração. Sabe, na semana passada nós estudamos, só recordando um pouco, nós estudamos em Mateus capítulo 15, onde nós aprendemos aqui com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, que o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fica impura. Nós falamos aqui, né? Que os sentimentos, todos nós temos sentimentos, Deus nos fez, homens e mulheres com sentimentos. E quando Deus nos fez, Ele fez isso e Ele falou que era bom. Só que nós sabemos que se nós não controlarmos nossos sentimentos, se nós não estivermos monitorando esses sentimentos, para ser usado da maneira como Deus criou, esses sentimentos podem nos dominar. E aí nós colocamos para fora. E muitas vezes o que nós colocamos para fora acaba machucando pessoas. É o que nós estudamos também, quando nós falamos que, lemos lá em Mateus 15, versículo 19, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Lembra, eu dei exemplo aqui, daquela maquininha, quando você vai lá no shopping ou no Playland, levar seu filho para passear, né, que tem aquela maquininha que fica com os joysticks lá, que você vai e pega o ursinho, sabe? E aí você pega o ursinho e traz para fora, para tentar pegar ele do lado de fora. Eu nunca consegui pegar aquilo. Mas você tem aquela maquininha, eu dei esse exemplo falando dos pensamentos. E nossos pensamentos, nós somos como essa maquininha. Temos uma mãozinha lá que pega os pensamentos. Nós temos muitos pensamentos bons também. E devemos tirá-los e colocá-los para fora. Mas também temos pensamentos ruins. E quando nós vamos lá e pegamos esses pensamentos ruins e trazemos para fora, normalmente vamos machucar alguém. Olha que interessante nessa lista que nós lemos. Nós falamos que os maus pensamentos produzem os crimes de morte. Crime de morte afeta quem? Pessoas. Quando se mata alguém. Se mata um animal, né? Hoje em dia os cachorros são quase como membro da família, né? Quando você comete adultério, quando alguém comete adultério com alguém e contra alguém. Sempre são pessoas envolvidas. Imoralidades sexuais envolvem pessoas. Roubos. Geralmente você rouba, quando alguém rouba, você não, né? Quando alguém rouba, é roubar pessoas. Se você roubar se alguém roubar um banco, né? Vai roubar dinheiro de pessoas. Quando você mente, se é tentado a mentir, você vai mentir contra pessoas. Você vai trazer mentiras para pessoas. Quando se faz calúnia com pessoas, contra pessoas. Então o que sai de nós vai afetar pessoas. Afeta as pessoas ao nosso redor. E especialmente as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, nós entramos aqui na raiva. A raiva, ela é esse sentimento. Sabe, estudando sobre isso, eu tenho visto que alguns estudiosos, vários deles concordam com isso, que costumam dividir esse sentimento em 3 partes. Que é a raiva, propriamente dita, que é esse sentimento que nós temos quando essas coisas que eu falei agora no começo acontecem.
É como você vê a água fervendo. Você já viu a água fervendo? Vai subindo aquelas bolinhas, né? Então, na hora que você vai sentindo a raiva, parece que vai subindo o negócio aqui. Eles também dividem divide esse sentimento também, falando sobre a ira. Que a ira é aquela depois que você sente a raiva, que você tem aqueles minutos, especialmente os que são mais precipitados, de agir de forma agressiva. E muitas pessoas fazem muitas besteiras nesses 3, 4, 5 minutos, onde as pessoas colocam a ira para fora, e geralmente quebra alguma coisa, como esse homem aqui, né? Que quebrou toda a cadeira. Aquilo ali foi um momento de ira. A raiva foi subindo, a cadeira não estava funcionando, foi subindo, foi deixando ele cada vez mais com raiva, e ele colocou a ira para fora. E outros dizem sobre o ódio, que o ódio já é o resultado da raiva sendo trabalhada dentro do coração aos poucos. E isso vai como se fosse ruminando. Você não vai cuspir aquilo de uma hora para outra, mas aquilo vai ruminando, até chegar num ponto aonde algo muito grave pode acontecer. E alguns dizem que esse terceiro, a do ódio, são os mais perigosos. E começa a premeditar as coisas, como fazer. Interessante pensar nisso. Sobre a raiva. E a gente ninguém quer ter raiva aqui. Ninguém quer andar também do lado de alguém que tem raiva, não é? Você foge disso. Por quê? Porque a pessoa fica mal-humorada. Já viu alguém com raiva? Ninguém chega em casa com raiva sorrindo. Estou morrendo de raiva. Já chega já com aquela cara. Geralmente a pessoa faz franze a testa aqui assim, né? Fica um telhadinho aqui na sobrancelha. Alguns já cerram o punho, outros ficam vermelhos. Eu conheço algumas pessoas que só olhar para a cara dela, você que está com raiva. Que ela fica vermelha, né? E outros estouram, gritam. Outros preferem se isolar no quarto. Porque pensa assim, eu não quero machucar ninguém, mas acaba machucando a si próprio. Porque fica ruminando, e vai ficando cada vez mais dolorido, e vão surgindo as feridas emocionais, né? Quando nós pensamos sobre a raiva, é interessante a gente pensar sobre a raiva, porque ninguém quer viver com raiva. E eu já vi também muitas pessoas falando assim, não, a raiva tem que ser colocada para fora, você tem que expressar a tua raiva. E aí, só que o problema disso aí é, geralmente, quando alguém faz isso, acaba machucando alguém. Já teve momentos na minha vida como cristão que algumas pessoas queriam falar comigo, resolver o coração comigo. Irmão, preciso resolver meu coração com você. Vamos conversar então. Aí o irmão senta comigo e fala, eu pensei isso de você, você fez isso para mim, você não me ouviu, você foi orgulhoso comigo. E eu, ouvindo, aí o irmão falou no final, agora eu estou bem, limpei, agora eu estou bem. Aí eu falei, você está bem, meu irmão, mas eu não estou agora. Agora eu fiquei mal. Então, normalmente, quando a gente quer com essa ideia de eu preciso pôr a raiva para fora, dificilmente você vai fazer isso sem machucar alguém. Mas sabe qual é a grande boa notícia de hoje à noite? É que Jesus nos ensina, a mensagem de Jesus nos ensina como nós podemos lidar com a raiva sem machucar ninguém. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos estudar um pouquinho, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Abre na sua Bíblia aí, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Tiago, quem foi Tiago? Sabe, há um consenso, muitos historiadores, muitos estudiosos, os teólogos, né, acreditam defendem que foi o irmão de Jesus que escreveu a carta de Tiago. Há algumas controvérsias, mas a maioria concordam que foi Tiago, o irmão de Jesus. Irmão de Jesus, ele não acreditava em Jesus quando Jesus estava vivo. Apesar dele ele ver Jesus, ele não acreditava, como todo bom irmão faz com outro irmão, né? É assim, os irmãos às vezes desconfiam do irmão, né? Todo mundo acredita no irmão, mas todo mundo acredita naquela pessoa, em você, mas seu irmão sempre desconfia. Tiago tinha isso também, mas após a ressurreição, Tiago se converteu.
e passou a ser um defensor do Evangelho. Imagina o irmão de sangue defendendo que Jesus era o Senhor. E Tiago escreveu também uma carta, e essa carta geralmente era espalhada para a comunidade cristã da época, onde eles passavam de uma igreja para outra, para servir como base, porque eles não tinham a Bíblia ainda, né? Então, servir como base de direção espiritual, de linha para que eles pudessem seguir como prática cristã. E aqui ele fala, vamos aprender com Tiago hoje, o irmão de Jesus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe, aqui tem uma grande lição para nós. Você que já leu alguma coisa na Bíblia, você que já está pesquisando mais sobre Deus na Bíblia, você já viu falar da ira de Deus. E aí, a Bíblia fala que para a gente não se irar, porque a ira não é bom, a gente pode machucar pessoas. Então, como é que Deus se irou? Mas existe uma diferença. A diferença é que a ira de Deus produz a justiça de Deus. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira de Deus, geralmente quando você vê nos registros bíblicos, quando Deus se irou com um povo ou com alguém, Deus deu muita chance, amou muito, deu tudo o que foi preciso para depois ter o julgamento. Então a ira de Deus é perfeita. Mesmo que você não entenda algumas vezes, a ira de Deus é perfeita, produz a justiça de Deus, mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que essa coisa, quando a gente põe para fora, a tendência é machucar alguém. E olha só o que Tiago continua falando. Tiago 4, versículo 1a, metade aí. Uma pergunta que nós podemos fazer para nós, talvez você esteja fazendo para você agora. De onde vem, então? Tiago estava perguntando isso aqui, falando com as pessoas, né? E ele estava fazendo uma pergunta que era a pergunta que estava na cabeça das pessoas. E eu acredito que está na cabeça de muitos de nós aqui. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? A gente gostaria de trocar essa frase aqui, né? Em vez de falar de onde vem, é quem é que provoca. Quem é que provoca as brigas? Lá em casa é minha esposa. Lá em casa é meu marido. É meu filho que não obedece. A minha mãe que é chata. A gente gosta de colocar quem, né? Mas olha o que Tiago nos ensina aqui, continuando o versículo. De onde que vem? Não é da sua mãe, nem do seu marido, nem da sua esposa. Vem dos maus desejos que estão dentro de nós. Os maus desejos estão dentro de nós. Lutando dentro de nós. Os maus desejos. Lembra que eu falei? Nós temos bons desejos e maus desejos. Então, quando nós ouvimos aqui, no começo, que os psicólogos, estudiosos de comportamento, eles afirmam que a raiva vem de uma frustração, de algo que você queria, que você não conseguiu, uma expectativa que você colocou, que não foi correspondida. Esse versículo aqui explica isso. Tiago já sabia disso aí há 2000 anos atrás. Os psicólogos têm descoberto isso no último século, talvez. Tiago já escreveu isso aqui lá atrás, 2000 anos atrás. Ele fala, vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês, dentro de nós. Aqueles maus desejos, aqueles maus pensamentos que vão lá, eu falei das vozes tóxicas, que vão subindo, e isso vai nos levar a colocar para fora. E ele fala, continuando no versículo 2, Tiago 4, versículo 2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. É o que nós falamos, né? Desejamos as coisas, queremos, mas não conseguem. E aí,
entra os problemas. Sabe, isso acontece muito no casamento. Quem aqui é casado aqui, levanta a mão. Bastante casados aqui, né? Isso acontece no casamento, não é? Você está noivo, está prestes a casar, todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. Você olha para sua noiva, minha noiva querida, linda, princesa, maravilhosa. Tudo nela é bonito. Não tem defeito quase nenhum. E as mulheres olham para o noivo, é o príncipe encantado. Esse é o homem da minha vida. Deus preparou esse homem para mim. Ele é perfeito, é lindo, maravilhoso. Ninguém acha, só ela. Tudo funciona. Ele vai cuidar de mim, ele vai ser sensível, ele vai me amar, ele vai suprir minhas necessidades. Ela também vai fazer aquela comidinha, né? Os mais machistas, né? Vai fazer aquela comidinha, e você vai esperando. Agora tem que tomar cuidado para falar, né? Sei como é que é. Às vezes lá em casa eu falo assim, eu vou te ajudar, querida. Você é machista, hein? Os dois trabalham, tem que dividir as coisas, né? E aí, voltando aqui ao casal, né? Aí, casa. Aquela festa, lua de mel maravilhosa, tudo muito bonito, né? Aí vai passando o tempo. Mas ele não é tão amoroso assim. Ele não me ouve como eu esperava que ele me ouvisse. Ela cozinha muito mal. Minha mãe cozinhava melhor que ela. Vou chamar minha mãe aqui. E aí começa. As expectativas não correspondem às expectativas. E sabe o que vai surgindo com isso? Raiva. E aí entra aquela coisa da raiva cruzada. Sabe o que é raiva cruzada? Eu ataco a minha esposa. Aí ela fica com raiva. E ela vai e me ataca. Quando eu vou ver, a gente nem sabe porque começou a briga. Um já está atacando o outro. Sabe, tem um outro trecho das Escrituras que eu queria mostrar para vocês aqui. Em Efésios 4, 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Sabe, ele está falando aqui, não fique com raiva o dia inteiro. Vou falar algo para você que pode chocar. A raiva não é pecado. Marcelo, o que é isso agora, rapaz? A raiva é um sentimento. O pecado é o que você faz com ela. Ele está falando aqui, não fique com raiva o dia inteiro. Porque senão você vai dar chance ao diabo para tentar você. Por quê? Porque aí vai surgindo aquelas vozes tóxicas e a gente vai cruzando ofensas um com o outro. Voltando para Tiago. Ele continua nos ensinando. Tiago 1, 21. Portanto, deixe todo costume moral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Tiago está falando, olha, a solução não é pôr para fora e machucar alguém. A solução é aceitar, como ele fala aqui, aceitar com humildade a mensagem que Deus planta. Sabe, você veio aqui procurar uma solução para você lidar com a sua raiva. Jesus tem a solução. Os ensinamentos de Jesus têm a solução. Nós queremos convidar você a conhecer esses ensinamentos de Jesus e colocar em prática na sua vida. Que você vai ver que você vai conseguir ter vitórias com relação à raiva. Ele fala, aceite com humildade. Qual é o antídoto para nós lidarmos com essa raiva que muitas vezes quer sair para fora e machucar as pessoas? É a humildade. Sermos humildes. Eu queria chamar minha esposa aqui. Vem cá um pouquinho, querida. Pode vir. Vem cá. Pode vir. Não combinei nada com ela, não. Vem cá. Aqui, ó. Mulher bonita, fala a verdade. Essa mulher bonita. Nós brigamos hoje. Brincadeirinha, tá? Brincadeirinha. Então vamos supor que eu briguei com a minha esposa hoje. Atenção, casados. Eu briguei com ela.
Porque eu esperava que ela fizesse algo para mim. Ó, isso aqui é uma encenação, tá? Eu esperava que eu nem combinei com ela isso. Eu esperava que ela fizesse algo para mim. Eu esperasse que ela me elogiasse. Eu esperava que ela acordasse e falasse, querido, você está tão bonito hoje. E ela não fez nada disso para mim. E eu fiquei com raiva. Aí eu fui e ataquei ela. Falei, você não me ama, você não cuida de mim. Como é que eu resolvo isso? Eu pego um espelho e eu ponho na minha frente. E eu falo olhando para o espelho, querida, me perdoa, porque o problema aqui foi eu. Eu tive uma expectativa além do normal com você, eu te ofendi, eu disse coisas que não te ajudou. Você me perdoa? Perdoa? Isso foi só a encenação, tá, gente? A gente está bem, tá? Sabe, a hora que alguém toma a decisão de ser humilde, de olhar para si e tomar a primeira iniciativa de pedir perdão, a temperatura baixa. E aí, talvez você vai ser tentado a pensar, vou dar o braço a torcer. Mas é o contrário que acontece. A outra pessoa começa a ficar constrangida também. E ela começa a pensar nela, na atitude dela também. E ela pede perdão também depois. Sabe, Tiago fala, em Tiago 1:25, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Sabe, se você é um seguidor de Jesus, tem colocado os ensinamentos de Jesus na sua vida, e você tem se sentido preso, e tem se sentido de forma presa, ou um peso na sua vida, algo está errado. Porque os ensinamentos de Jesus trazem liberdade. Liberdade. Tiago continua falando, não se engane, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Quando eu coloquei aqui o espelho, eu tenho que fazer um exercício de olhar para mim. Essa coisa da gente, muitas vezes a gente fala, eu errei, mas também você. A gente faz isso muitas vezes no nosso relacionamento conjugal, entre os pais e filhos, acontece muito isso também. A gente quer atacar o outro lado. Mas ele fala, olhe no espelho. A mensagem de Deus serve para isso, para nós olharmos no espelho, olhar para nós, enxergar qual foi a minha parcela. E reconhecer isso diante da pessoa. Sabe, ser humilde é reconhecer que esses desejos vêm de dentro de mim. Sabe, jovem, quando você fica com raiva da sua mãe, que ela não quer deixar você sair, que ela não quer deixar você namorar, acontece com vocês? Não, né? Sei que acontece. Acontece sim, viu? Quando sua mãe não quer deixar, na verdade, ela está preocupada com você. Ela te ama. Ela quer seu bem. E ela sabe que nem tudo é bom para você. Só que o adolescente acha que o mundo inteiro, não, tudo é minha, posso tudo agora. Parece que abre uma janela, o mundo é perfeito. O mundo é lindo, é rock and roll. Mas a sua mãe sabe que tem coisas que são perigosas, que você não sabe. E aí quando ela fala não para você, ao invés de se deixar raiva, e eu sei que na adolescência a gente está com esses sentimentos brotando e crescendo dentro de nós, a gente quer um monte de coisa, quer isso, quer aquilo, quer o mundo inteiro. E é por isso que você tem tanta raiva. Você quer muita coisa, mas nem tudo você pode. E eu sei também, mãe, como é que é. Às vezes quando você quer que seu filho te obedece, ele não obedece. Ele queria esse título que nós colocamos aqui, você não manda em mim. Você ouve seu filho falar isso para você, aproveitando o gancho aqui do tema, né? Você não manda em mim. E eu sei que vai surgindo uma raiva na mãe também, no pai. Esse menino me obedece. Se ele soubesse que está lá fora aguardando ele. Mas sabe, isso só resolve, esse conflito só tem um fim, quando a gente põe o espelho. A
gente olha para nós e enxerga nosso problema. Eu lembro um tempo atrás, um tempinho já, não faz muito não, nossos filhos eram adolescentes. Minha filha hoje já casou, meu filho tem 22 anos. E eu lembro, quando a Priscila ficou adolescente, eu chegava em casa, parece que tinha uma guerra dentro de casa. A Rosângela e a Priscila. Eu entrava no meio, calma. Tinha que sentar para apartar a briga, para ver quem estava certo. Era uma luta, estava pedindo ajuda, por favor, como é que eu lido com isso? Até o momento que a Rosângela parou para pensar, não, peraí, onde eu estou errando? E ela começou a tomar umas decisões e começou a mudar o comportamento dela com a Priscila. Hoje elas são as melhores amigas. Eu tenho até ciúme da amizade delas às vezes. Porque ela liga para a mãe, não liga para o pai. Aí eu falei, muito bom, Rosângela. Legal, você mudou, hein? Legal. Aí meu filho ficou adolescente. E aí eu começava a vir uma raiva dentro de mim, com aquele menino, e a gente brigando, às vezes, uma brigaiada, e eu pegando no pé dele, ele pegando no meu pé. E até que a Rosângela chegou para mim e falou, lembra que você falou isso para mim lá atrás? Agora é a sua vez. E eu lembro de colocando o espelho e olhando para mim. Onde eu estou errando com ele. É duro fazer esse exercício, viu? Faz exercício com você vai ver. Ou às vezes pergunta para ele, né? E aí você ouve. E aí você toma decisões de mudar. E eu tomei algumas decisões de mudar com meu filho. Eu colocava muita expectativa para ele. Eu queria que fosse do meu jeito. As minhas expectativas. E quando eu expressei isso para ele, ele chorou comigo. Ele falou, pai, eu estou sentindo um alívio agora. Nós temos uma amizade hoje que faz tempo que eu não vislumbro uma amizade com meu filho como eu estou vislumbrando agora. Apesar de ele não estar vindo à igreja, nós temos crescido muito em amizade. E tem me ajudado muito a entender o lado dele e ter misericórdia por ele também. E esperar o tempo de Deus, que o tempo de Deus chega para todo mundo, né? Então faz esse exercício, olha no espelho. Filhos, olha no espelho, olha onde você está errando. Ah, é tão difícil fazer isso, eu sei que é difícil. Mas sabe, quando a gente começa a colocar isso como um hábito na nossa vida, Deus abençoa. Olha, escrituras como Provérbios 15:1, que fala, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. São versículos que estão cravados na minha cabeça. Quando eu começo o clima esquentar, eu começo a pensar nisso. Não, a palavra dura aumenta a raiva. E aquilo vai me acalmando. Outro provérbio que eu gravo na minha memória, sempre nesses momentos, é Provérbios 25:15, que diz, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Língua branda quebra até ossos. Lembra disso. Para terminar, qual é o seu relacionamento com a raiva? Como você tem lidado com a raiva, sua raiva? Porque todo mundo aqui tem raiva. Como é que você lida com a raiva? Você é do tipo que grita, sai chutando tudo? Ou você é aquele que fala assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, e eu sou assim mesmo. Ela já sabia. Quando ela casou comigo, ela já sabia que eu ia ser assim. Como é que você lida com a raiva? Qual é o seu relacionamento com a raiva? Sabe, se você já é um seguidor de Jesus, se você tem aplicado as verdades de Jesus na sua vida, você tem um chefe que é o melhor de todos, que é Jesus. Ele sim deve mandar na sua vida. E olha que o exemplo dele é o maior incentivo que a gente pode ter para lidar com a raiva nos nossos relacionamentos. Olha só, Filipenses 2, uma carta também escrita aos cristãos de Filipos. Olha só o que diz aqui, ele tinha a natureza de Deus, está falando de Jesus aqui, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Jesus foi o nosso maior e é o nosso maior exemplo de humildade.
Ah, mas eu não consigo fazer isso porque eu fico pensando no que minha esposa fez para mim, no que meu marido fez para mim. Pense em Jesus. Faz por Jesus. Olha para Jesus, nosso mestre, e dá o passo de humildade. Filhos, olhem para Jesus. Dê o passo de humildade. Pais e mães, olhem para Jesus. Dá o passo de humildade. Imagine como vai ser a nossa vida. Fique imaginando como vai ser o dia a dia na sua casa. Tente imaginar isso, aplicando essas verdades de Jesus. A hora que você começa a sentir a raiva por alguma coisa que seu filho, seu marido, sua esposa, ou alguém próximo a você no trabalho fez, você lembrar, não, peraí. Jesus, agora eu quero ter a referência de Jesus na minha vida. Se você já é um seguidor, você já tem. Se você está aqui conhecendo agora, o convite é você ter essa referência para você. E você fala, não, eu vou me humilhar, eu vou olhar no espelho, eu vou olhar para a minha parte, vou falar a minha parte. Eu tenho certeza, Deus vai trabalhar do outro lado. Amém? Como é seu relacionamento com a raiva? Sabe, terminando aqui, especialmente os casados, ou até mesmo os filhos e famílias, vocês vão embora para casa. E aí talvez vai ficar aquele silêncio no carro. Ou quando chegar em casa, aquele silêncio. Quem começa primeiro a falar? Ela fala, espera ela falar. Não, ela não está falando, hein? Acho que eu vou falar então. Quem vai falar? Sabe quem vai ser o primeiro a chamar para uma conversa? É o mais espiritual, é o mais humilde e é o mais parecido com Jesus. Agora vocês podem competir aí um com o outro. E funciona. Se não acontecer essa conversa, só tem uma explicação. A palavra é orgulho. E o orgulho não agrada a Deus. Afasta de Deus. Então seja humilde. Melhor negócio da vida é ser humilde. É difícil, mas vai por mim que você vai ver que vai dar certo. Depois você me conta. Amém? Uma tarefa para vocês aí, espero que vocês tenham feito da semana passada, algumas coisas para você conversar. Nessa conversa, quando você estiver olhando no espelho, olhando para você mesmo, seja honesto, descreva o seu relacionamento com a raiva. Na verdade, a primeira pergunta e a segunda, elas estão unidas uma com a outra, né? Você grita ou você se fecha em si mesmo? Para você saber como é que você reage, né? Você é do tipo que grita, não sei, eu não grito não. Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu filho em casa, né? Ou para os seus amigos no trabalho, para o seu marido. Como você se relaciona com a raiva? Descreva esse relacionamento, como você reage com a raiva. Isso é importante você saber, para você saber lidar. Terceira pergunta, quais ou quem são os seus provocadores da raiva? É importante você saber também. Sabe por quê? Para você saber o que você quer dele. Qual é a expectativa que você tem daquela pessoa que não está sendo correspondida. E talvez abaixar essa expectativa. Talvez você nunca vai ter o que você quer da outra pessoa. Não é? Quando nós casamos, a gente teve que fazer esse cálculo, né? Amém, se mudar. Mas e se não mudar? Algumas coisas talvez seu cônjuge nunca vai conseguir mudar. E a última pergunta, está disposto a ser o primeiro a apaziguar a raiva? Está disposto? Então que ao sair daqui, a competição aconteça. A competição santa aconteça. Quem vai ser o primeiro a sentar e a ser humilde, olhar no espelho. E depois você me conta. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos tanto, Pai. Somos tão gratos por o Senhor ter deixado as Escrituras se conservarem até hoje. Esses relatos de Tiago, o irmão de Jesus, ter chegado até nós, para nós aprendermos que nós precisamos monitorar nossos sentimentos, para que quando nós possamos, quando formos estar com as pessoas, a gente possa usar nossos sentimentos de forma saudável e não machucar as pessoas ao nosso redor. Pai, ajuda-nos a sermos humildes, ajuda-nos a olhar para as verdades de Jesus e sermos humildes, olharmos para Jesus como nosso mestre e sermos humildes, porque Ele foi humilde até a morte de cruz. Jesus estava lá, Senhor, diante da cruz, as pessoas xingando,
falando para ele: desça da cruz, você não pode salvar nem a si mesmo agora. E Jesus se manteve paciente, esperando, porque queria agradar ao Senhor, Deus. Pai, ajuda-nos a sermos imitadores de Jesus. Ajuda-nos a monitorar esse sentimento, para que ele não machuque as pessoas, Pai. A minha oração é que nós vamos poder aprender a lidar com isso, e não deixar a raiva machucar nossos relacionamentos. Pai, dá-nos sabedoria para detectarmos em nós os primeiros passos da raiva em nós, e matarmos a raiva, e aliviarmos a raiva com a Tua palavra, no começo, quando estamos começando a sentir. Por favor, Deus, agradecemos e oramos em nome de Jesus.